Está no ar o seu Bola na Rede e a gente está aqui hoje para falar de muita coisa e não vamos deixar de falar da vergonha, do vexame, do futebol pífio do Cruzeiro na noite passada diante do Mochok Rona. Cruzeiro perdeu na Sul-Americana e olha, que decepção, o torcedor não merece isso não. Para mim, não, daqui a pouco eu vou falar, vamos segurar que daqui a pouquinho eu falo. A gente vai debater sobre esses problemas, os culpados, a fase do time e do outro lado, quem também precisa dar uma virada de chave e vencer é o Atlético, que recebe o Iquiques no Mineirão. O clube tem mudanças, tem lesão de jogador importante confirmada e ontem também brasileiros jogaram pela Libertadores. Bahia, Palmeiras, Flamengo, eles atuaram, Bahia e Palmeiras saíram com vitória. Já o Flamengo foi derrotado em pleno Maracanã. Vem com a gente que nós vamos conversar sobre isso e tudo mais. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na ValeNet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 99680-2910. Você está bravo com o Cruzeiro? Manda para cá que nós vamos ler a mensagem. Mande para o WhatsApp. E eu vou começar falando agora, meu comentário é o seguinte, uma vergonha o que aconteceu no Mineirão. Jogadores descompromissados, desinteressados, uma diretoria que tem errado, que está falando muito. É legal se expor, sim. Nesse aspecto eu gosto porque traz proximidade e transparência. O Pedrinho fala com o coração, mas tem falado muito. Contratações equivocadas, pouca chance para a base, porque tem jogador da base que vai atuar mais do que medalhão que está ali sem fazer nada, errando o jogo inteiro. Jogador mal posicionado em campo, jogador com atuação lamentável. E vou dizer mais, olha o técnico do Cruzeiro. É isso aí, não tem alma. E como que o time vai ter alma? Não tem, você tem que ter um pouco de compromisso. O time que subiu a Série B ganhava de goleada desse time aí de ontem do Cruzeiro. O técnico não define qual sistema, não define quem é titular e teve mais de 40 dias de trabalho para ter essas definições. E vou ainda dizer um pouquinho mais. Coloca Wanderson no jogo e tira o cara. Gente, isso não existe. Você vai criando animosidade até com o elenco. Que o Atlético hoje seja diferente e seja um Atlético com a vitória. E hoje eu vou apresentar aqui nossos convidados e tem gente que eu gosto demais. Eu gosto muito de começar aqui do Big. O Big já fez cara feia discordando de tudo que eu falei. Não, Lobo, seja... não. Pior que hoje não tem como discordar muito não. Não, então tá bom, seja bem-vindo. Aqui agora, esse cara que está aqui é uma história que eu admiro, uma história que eu sou fã. Conheço quando eu estava iniciando os trabalhos, ia para o Mineirão, quando eu estava escalado num jogo, eu estava trabalhando, quando estava no outro, eu ia, sentava na arquibancada, estava ele lá ao lado do filho, e assim, numa humildade, a gente conversava muito. Ele tem uma história muito legal no Cruzeiro, assim como uma história muito 10 no Santos. Você vai saber isso e muito mais daqui a pouquinho. E mais, participou do maior roubo da história do Cruzeiro. Ele estava lá, ele viu, ele sofreu um roubo que nós vamos falar que foi assim inadmissível, inconcebível. Vitor, prazer, Júnior. Goleirão do Cruzeiro, seja bem-vindo. Obrigado a você pelo carinho. Jogou ao lado de Raul e de tantas feras. E aqui também, não menos fera, grande Paulo Roberto, capitão, bacana. Mais de 10 anos aí com a camisa do Galo e uma história muito legal no nosso futebol. Tem que começar com você, né, Vitor? Seja bem-vindo. Histórias, histórias e histórias sobre Cruzeiro, aquela turma toda. É algo inesquecível você ter jogado, ter vivido aquele timão com tantos craques e você fez parte de tudo isso? Prazer imenso mais uma vez, Júnior. E nós comentávamos antes do programa entrar no ar sobre a meninada que o Cruzeiro não aproveita. Ah, mas vai se queimar os meninos. Pois eu, com 17 anos, viajei com um time, ficamos 2 meses fora em janeiro de 72, num time que tinha
Piazza, Zé Carlos, Seu Lopes, Tostão, Perfume, Fontana, Natal, Palinho, vai por aí afora. E aqui, olha as fotos do Vitor. Bonitão, homem. Olha lá o Vitor aí, algumas fotos dele com a camisa aí de goleiro. Não jogava com amarela, te interrompi, mas continua. Olha lá o Vitor, olha o cabelo bonito. Se o garoto tá aí, ó, o Cruzeiro, você tem uma ideia? Olha, esse jogo do Cruzeiro ontem, eu vou lhe dizer que eu jamais, em todos os meus anos de torcedor menino ainda, depois jogando Cruzeiro vários anos, e acompanhando no pós-carreira, eu jamais vi um jogo tão feio como ontem. Eu nunca senti tanta vergonha como senti nessa noite de ontem. Volto a dizer para você que eu custei a dormir. Eu fui dormir às 4 horas da manhã. Não tinha como dormir. Foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol. Porque faltou. Porque você pode não jogar bem, você pode falhar. Eu falhei quantas vezes na minha carreira. Mas você não pode faltar atitude. Você não pode faltar hombridade. Você não pode faltar respeito com aquele que te paga e paga muito bem. Com a torcida que te acompanha muito e muito bem. É só isso. Isso é que faltou fundamentalmente ontem. Legal, você vai ter algumas histórias para contar. E Paulo Roberto, a gente falava aqui antes, o Nicola, nosso companheiro Jorge Nicola, de imprensa, ele tem falado muito que o clima entre os jogadores não é bom. Muita gente incomodada, inclusive, com as regalias que o Matheus Pereira teve, inclusive nessa história com o filho. E aí você comentou algo que eu achei muito bacana. Você virou e falou assim: pois eu joguei quando? Continua. Quando o meu filho estava para nascer, eu fui para o jogo. Pô, até falaram, você quer ir para a maternidade? Você quer ir? Porque foi marcado realmente a cesariana para esse dia. E era dia de jogo do Galo. Eu falei, não, vou jogar, meu filho vai nascer, ele está bem assistido, tem médico, tem enfermeiro, tem o parente está tudo lá, a mãe dela estava lá, então, bicho, vou jogar, tem que jogar bola, tem que... Agora mais ainda, que eu vou ter que, né? Tenho mais uma boca, né? Então, acabei até jogando no dia que ele nasceu. Ele nasceu de manhã, o jogo foi à noite, e eu falei, depois do jogo eu vou para a maternidade e tal, e acabei fazendo um gol, fiz um gol para ele ainda. Fez o gol para ele. Ô, Big, você tem que falar rapidinho, porque agora nós vamos pro Galo, mas assim, igual o Vitor, foi dormir tarde e ficou muito insatisfeito? Dormir não, encostar, né, Júnior? Ontem foi um negócio pavoroso, a torcida do Cruzeiro não merece isso, né? Então, tudo que o Vitor falou, eu concordo, faltou atitude, faltou tudo, e para o Cruzeiro é inadmissível em qualquer momento, principalmente agora, né? E que não falte atitude para o Atlético, que joga hoje pela Sul-Americana com portões fechados contra o Deportes Iquique do Chile. O clube chileno vem para esse jogo sem treinador, é isso mesmo, com uma sequência de 10 jogos sem vitórias no ano. O time tem 15 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. O Iquique ocupa a lanterna do campeonato chileno. É pro Galo golear, Paulo? Olha o sorriso do Paulo, já tá animado. Não, você viu de um grande exemplo. E aqui na tela, ó. Você viu de um grande exemplo ontem, né, Júnior? Olha, não dá para subestimar, não mesmo dá. Sem treinador interino e tudo mais? Ô, Júnior, eu sempre falo assim, cara, quando você pega um time, lógico, que você vê que é inferior, tecnicamente, situação financeira, tudo, você tem que, no mínimo, igualar a pegada. Gente, se igualar a pegada, igualar a vontade, entrar com atitude, você vence. A diferença técnica é gigantesca. Então, eu acho que foi isso que aconteceu ontem com o Cruzeiro. Os caras não entraram ligados, não sei. É difícil você analisar porque você não está no dia a dia. Quem está no dia a dia no vestiário sabe o que está acontecendo, tenho certeza. Se o diretor de futebol está lá, o supervisor está lá, o Pelaipe está lá, ele sabe. Eles podem não falar, vir à tona aqui e comentar. Não, nós vamos falar sobre isso. Guarda aí que nós vamos falar. E eu vou rolar essa bola para você. Ô, Big, no seguinte aspecto, não teve torcida. A torcida faz uma diferença num jogo desse, porque o Atlético hoje vai encarar um adversário que eu acho que assim, tem obrigação o Atlético de ganhar. Até porque ele vem criado muito pecado na finalização, mas esbarrou em 2 bons goleiros. Mas aí eu te pergunto, Big, a torcida é um motivador que quando a equipe está numa baixa, o jogador está ali naquele marasmo, de repente ela pode acordar? Ah, com certeza, faz a diferença. Por exemplo, ontem, se tivesse a torcida, talvez aquele marasmo não teria acontecido, né? A torcida é o principal. Paulo, Vitor jogaram, eles sabem muito melhor que eu, né? Eu sou da arquibancada, eles já estiveram em campo. A diferença que faz o torcedor, né, Júnior? E aí, Júnior, só um detalhe, né, para esticar, não. Aí fica a responsabilidade também, né, cara? Se não pode, não pode, prejudica o clube. O Cruzeiro ontem estreou com os portões fechados, hoje o Atlético mesma coisa,
prejudica. É prejuízo financeiro, técnico, a torcida faz muita falta, cara. E eu estava conversando com o Vitor, lembrei um pouco 2020, pandemia, como é ruim aqui, sem alma. Enfim, faz uma diferença muito grande, Júnior. Concordo com você. Para montar o time, o Cuca deve ter um desfalque importante. O atacante Júnior Santos, ele sentiu um desconforto e é dúvida. O técnico deve promover mudança no time titular. E uma mudança que aqui, ó, ela se confirmando, eu bato palma. Rubens no lugar de Gabriel Menino. Não que o Menino não seja um cara bom, ele tem virtudes, mas o Rubens tem entrado e tem jogado muito bem. Então o time deve ser esse. Everson, Natanael, Lianco, Júnior, Alonso e Arana. Alan Franco, Rubens, Scarpa, Coelho, Hulk e Rony. Vitor, Rubens entra, dá uma acordada ali, já que a gente está falando de dormir ou não dormir, no meio do Atlético, é um cara multifunção, então ele aparece em vários lados. Quando você tem um jogador pedindo passagem, tem que jogar. Se identifica com o time, criou-se ali, tem força, jeito determinado, é isso que está faltando ao Cruzeiro. E volto a dizer, esse monte de meninos, Cruzeiro, olha aqui, ó, eu não me lembro nos últimos anos de ter visto um goleiro com tamanha qualidade técnica, não sei se vai acertar, mas para mim tem o Otávio, sumido, o Cruzeiro não aproveitou. O Cruzeiro tem um zagueiro para mim que está emprestado, não sei nem para onde, o Pedrão. Extraordinário. Pode juntar esses quatro. Avaí. Os quatro, tá no Avaí? Joguei no Avaí, o último da minha carreira. Os quatro zagueiros do Cruzeiro juntos não jogam o que o Pedrão joga. Olha o que eu estou dizendo. Aí me vem o Joseph, médio volante, que o Cruzeiro empresta para tomar experiência. Tem que tomar experiência conosco. Um jogador zaço, médio volante, espetacular. Esse menino que andou fora, Fernando, que voltou extraordinário. Batistella. Fez gol ontem no Brasileiro. Olha a meninada que nós temos aí. Onde? Mas aí é que eu falo. Olha, tem um negócio chamado vaidade no futebol, que é um trem danado. O sujeito, quando põe a vaidade acima, à frente das coisas, e, sobretudo, quando deixa correr, a vaidade, ele botou a vaidade, acha que só dinheiro resolve. E me pega. Até hoje eu não sei quem é o CEO do Cruzeiro, se é o Alexandre ou se é o menino, o filho do Pedro. Deve estar com a melhor das intenções. Contratou-se errado, pagando absolutamente mal, cifras absurdas, jogadores em final de carreira. Tudo é errado. Está tudo errado. Palavras fortes do Vitor, ex-goleiro do Cruzeiro, e Paulo Roberto. Rubens. O Cuca até falou, ele é um cara que tem mais pegada. E isso no futebol é importante, porque quando a gente vê displicência, tática, técnica, física, e entra um cara que está na superação ali, se eu não vou na técnica, eu estou ligado no jogo. Isso é algo que é extremamente um cartão de visita para você entrar em todo lugar. É verdade. E tem uma coisa também que ele estava comentando outro dia sobre o Rubens. O Rubens, ele precisa se definir em qual posição ele vai, porque o técnico fica usando ele de zagueiro, de meia, de lateral, de todas as situações, e você acaba sendo um coringa, mas nunca vai ser titular. Então eu acho que o Rubens tem que brigar realmente por uma posição. Cara, eu me dou bem aqui. Eu gosto muito quando o Rubens joga pelo lado esquerdo, ele e o Arana, que os dois interagem muito bem, bom, né? Então eu acho que ali uma situação, para mim, é clara, onde que ele tem que jogar? Pelo meio, pelo lado esquerdo, né? Para mim, tem que dar a oportunidade, deixar ele jogar 5, 6 jogos para a gente ver a sequência dele, mas é um potencial enorme. Tá certo. E ontem a CBF realizou o sorteio dos jogos da Copa do Brasil da terceira fase. O Galo enfrenta o Maringá do Paraná. O clube paranaense ficou com o vice-campeonato regional, perdendo para o Operário na final. Mas em sua caminhada eliminou o Curitiba e o Atlético Paranaense. O primeiro jogo acontecerá no Paraná e o segundo em BH, ainda não está definido a data. E olha só, esse recado aqui eu trouxe porque é importante. O presidente Sérgio Coelho, que valoriza e divulga muito o Instituto Galo, ele mandou aqui pra gente, tem um recado do Hulk, o super-herói atleticano, para você. Fique ligado no que o Hulk vai falar. Alô, torcida! Aqui é o Hulk. Você quer ganhar uma camisa minha? Se você faz seu imposto de renda através do formulário completo, você pode destinar 3% do imposto devido para a FIA do Instituto Galo e os outros 3% para o lado dos idosos da ASOPOC. Você vai ajudar crianças e adolescentes sem gastar R$1 do seu bolso. Para mais informações e para conhecer as regras, envie uma mensagem para o celular 31 99215 8485. Não ligue, mande no zap 31 99215 8485. Um abraço do Hulk e até mais. Valeu, Hulk. Um abraço também para o presidente Sérgio Coelho, que valoriza demais o Instituto e muita coisa boa é feita pelo Instituto.
Então, um grande abraço aí para o presidente. E você, mande nosso WhatsApp. Solta a bronca. Expectativa para o jogo do Galo. 996802910. O intervalo é rapidinho. Daqui a pouco tem mais. O Vitor tá bravo, hein? Você vai ouvir tudo que ele vai te contar. Tô até tranquilo. Estamos de volta com Bola na Rede. Tem notícia para o Cruzeirense. Quando o trem não tá bom, vem mais uma. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o que é essa notícia. Mande seu WhatsApp, 996802910. A gente está hoje ofertando aqui. Olha que bacana, que camisa linda, maravilhosa do 7 de setembro. 7 voltou com muita força. Tem uma história riquíssima no futebol mineiro. Dia da Consciência Negra é todo dia contra o racismo. Essa camisa aqui você pode concorrer, ela é tamanho GG. Mande para o nosso WhatsApp 996802910. Você vai participar do sorteio. O sorteio é amanhã. Então manda o zap rapidinho. Falando em zap, cadê zap? Aqui na tela, Franco. Cruzeiro é um time sem alma, acha que a camisa ganha o jogo. Não é bem assim. Esses mercenários não têm compromisso com a Nação Azul. Franco do Barreiro. Tá aí, Franco. Valeu. Vamos girar. Adelson, boa tarde. O Galo precisa muito ganhar, voltar a vencer. Mochuk Rona fazendo 2 a vitória certa. Saudações, Lima BH. Tem mais aí pra gente? Roda mais um. Gilson, boa tarde. Se por acaso o Galo estiver com salário atrasado, a gente vai falar que regularize logo, senão pode comprometer nos jogos. Abraço, Gilson. É isso aí. Então vamos falar daquele vexame, daquela vergonha do Cruzeiro na noite de ontem contra o poderoso time do Equador, o Mochuk, que é quase que uma seleção completa do Equador, tô sendo irônico, veio e ganhou do Cruzeiro por 2-1. Então aí os lances, aí os gols, olha só que facilidade. Só uma sambadinha para o lado, aí bate de esquerda e depois de direita. É um absurdo, o cara pode bater com uma perna e depois com a outra. E aí você tem um lance que foi do Cruzeiro, o pênalti, difícil, mas para mim houve o pênalti, houve o toque no Dudu. Houve. Houve também, né, Vitor? Houve. Foi difícil, olha lá. Seguramente. Um biquinho da chuteira, mas houve o toque. E aí o Gabriel Barbosa, não é Gabigol não, viu? A Gabriel Barbosa, parar de falar Gabigol, porque tá longe de ser Gabigol. Hoje é uma sombra do que ele foi no Flamengo. E o Cruzeiro continuou com futebol pífio. Olha o lance, vê se tem condição, a facilidade como eles chegaram. É algo assim impressionante. Nesse a sorte ajudou. Aí você vai olhando, avaliando, vendo. Ô Vitor, que decepção. E outra coisa. Ninguém vai na bola, ninguém chega. Eu quero que você fale o que a gente conversou ali fora. Porque para mim, o Jonathan, eu nunca vi isso. Marcando a bola que ainda não chegou e esqueceu o cara do lado por 2 vezes falha de posicionamento. E aí? O Jonathan chega em todas as jogadas 30 segundos atrasado. Eu nunca vi na história, eu não me lembro de ter jogado com um zagueiro com aquele sono. É impressionante, com todo respeito, todo carinho. A gente vê que o menino especial havia até as entrevistas dele. Mas o Cruzeiro montou a pior zaga dos últimos 100 anos. A zaga do Cruzeiro que joga hoje. O Fabrício já foi um grande zagueiro. Final de carreira, etc. Com esse menino, o Cruzeiro deixou embora o Bravo. Ele era ignorante. O Zé Ivaldo sozinho jogava mais que os 2 zagueiros do Cruzeiro hoje. Era só chamar e trabalhar a cabeça dele. Resolvia. Ô, Big, o William, pra mim, foi uma lástima. Eu não vou nem falar do treinador, aquilo que eu disse. Entra o Wanderson, tira o Wanderson, não sabe o que quer. Um time que não tem nem os 11 escolhidos. Cada dia um esquema, um dia 4 atacantes, outro dia 3 volantes. Ou seja, tá tudo de cima para baixo, tá muita coisa errada. Mas o que você fala aí desse jogo? Porque assim, não teve um cara que você virar e falar, o Dudu ainda salva mais ou menos pela vontade, mas o que mais teve de salvar? Nada. Ontem não, Júnior. Ontem não. Eu gosto de olhar ponto positivo até na derrota, né? Até o pessoal me critica muito por isso, mas ontem não tem como salvar nada, né? Mudanças, atitude, jogadores individualmente. O Dudu fez o que ele costuma fazer, quer partir para cima. Mas o Cruzeiro desorganizado. O Cruzeiro de hoje faz parecer que o adversário é muito organizado, que é um time acima da média, e não é, cara. E, enfim, ontem foi muito ruim, individualmente, coletivamente, tecnicamente, e o Cruzeiro ontem perdeu todos os duelos, Júnior. Todos os duelos, 1 contra 1, o Cruzeiro perdeu. E um time que nem finaliza, né? Nem não, é inadmissível. 32 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro foi dar um chute no gol. É isso que eu tô falando. Tá precisando do jogador parar de falar e começar
a agir dentro de campo. Porque toda hora é uma explicação. O torcedor do Cruzeiro já não aguenta mais. Ah, é isso, é aquilo. Não, joga, pô. Não tem menino ali mais, não. Ó, e outra coisa, tá doido. Se o jogador tá sentindo, pelo que o Pedrinho falou, hoje me ajuda, já não jogava. Era a hora do jogador ter hombridade. Vou mostrar pro Pedrinho que eu vou dar a volta por cima. Eu vou mostrar que eu sou uma contratação certa. Tem que ter personalidade, caráter forte numa hora dessa. Agora, Paulo Roberto, olha a situação do torcedor do Cruzeiro. O Wallace entra, é uma tragédia. E é um jogador que eu adorei a contratação dele, porque joga muito. Aí no dia que vai o Romero, o futebol do Romero, que é um símbolo da raça para o Cruzeiro, tá lá embaixo o torcedor. Que saudade do Wallace. Mas o que você imagina numa hora dessa? Olha, Júnior, tem situações que às vezes eu acho que tem alguma coisa com o treinador, com os jogadores. Eu acho que a coisa não está dando certo. Falo taticamente a equipe, né? Próprias escalações também. Porque não é normal um cara treinar 35 dias um time e não mostrar nada. Nada. Taticamente, individualmente, nada. Parece que piorou. Saudade do Fernando Diniz. Parece que piorou, né? Depois de 35 dias treinando. E tem alguma coisa, eu acho assim, que chega uma hora que os jogadores têm que tomar uma atitude. Aquele minuto que a gente fazia antes de começar o jogo, lá dentro do campo mesmo. Porque se tá tudo errado taticamente, muda-se tudo ali. E eu tenho certeza que chegar no intervalo, o treinador falar, pô, tá muito bem e tal, papapá, continue assim. Porque, às vezes, você recebe um comando tático dentro dos treinamentos que fala, cara, esse treino não vai dar certo, não vai. Aí você muda. Você tem ali 3, 4 líderes dentro do campo, você tem que mudar, cara. Você não pode jogar, jogar assim, numa situação assim, sem confiança taticamente, sem aquela coisa assim, não vai dar certo. Sabe, você já entra aqui. O Euler esteve aqui, sabe o que ele falou quando ele errava? A primeira pessoa que ele buscava no campo era o técnico. Aí você busca o técnico lá, você tá já jogando sem alma, você busca o técnico. Vou falar, ele vai até ouvir o Léo Jardim. Olha, desembucha, solta aí, tira o freio de mão. Este grupo, toda a gente dá-se muito bem. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, o grupo é um grupo que toda a gente tem boas relações. Mas não é só isso que a gente pretende, que isto não é um grupo de amigos, não é? A gente pretende rendimento. Todo o clube tem dado apoio em todas as áreas para toda a gente desenvolver o seu trabalho. E em relação à análise que eu fiz do clube e de tudo isto, não é? O presidente está totalmente informado e as pessoas do clube da minha opinião sobre aquilo que eu encontrei e eu gosto de adequar as coisas aos objetivos, não é? Se o que temos, será que temos a capacidade de jogar para os objetivos altos que estavam delineados? O Presidente teve a resposta, tem a resposta e a direção que me contratou. E segunda situação, também estão à vontade porque eu vim para cá porque acredito que podia ajudar no paradigma que tinha sido o Cruzeiro nos últimos tempos, que os problemas não vêm de agora, os problemas vêm talvez de 7 ou 8 meses atrás. O Léo Jardim, Big, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema, o grupo é unido, todo mundo comemora aniversário da filha dos jogadores juntos. Tá uma maravilha, tá tudo legal, tá tudo azul? Não, e ele falou, ele deixou alguma coisa no ar ali também, sobre a montagem do grupo, que ele não participou. Aí é isso. Mas também como é que... Você acredita na montagem da escolha dele, sendo que ele não está aqui no Brasil, que quem ele ia querer seria o melhor? E agora ele vai ter que se virar aí com o que tem, né, para fazer esse time jogar. E eu vou te falar, Júnior, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho até que fora de campo, você fez até o gesto aí, realmente foi isso. E ontem estava todo mundo assim vendo o jogo. Mas eu acho que o problema do Cruzeiro não é treinador. Mas ele tem a parcela. Tem a parcela, mas toda vez ele tem a parcela e os nomes vão mudando de Fernando para Ceaba, de Ceaba para Diniz, de Diniz não sei para quê, e o Cruzeiro não sai do lugar. Não é só técnico, o problema do Cruzeiro é muito maior que isso. E a gente vai direto também para ouvir, agora, daqui a pouquinho, os nossos jogadores aqui, porque o Cássio rasgou
Ele rasgou. O Cássio já bem falado, eu tenho visto os gols que ele toma, ele sempre olha pro lado, solta e baba e xinga. E ontem ele também foi duro no que ele falou. Vamos pegar aí e se ligar no que o Cássio falou? Vamos lá? Olha aqui as aspas. Vamos lá. É uma constante de erros. Temos que assumir, mas é só olhar os gols. Erros infantis de posicionamento. Seu Jonathan e todo mundo. Gamarra, então, pelo amor de Deus. Erros de comunicação, eu não me eximo de tomar gols, mas também temos que olhar. Olha o primeiro gol, o cara estava sozinho dentro da área. Todo mundo cobra do Cássio, tem que olhar a defesa. Cansa também, né? Só o Cássio, só o Cássio, só o Cássio. Olha como a gente toma os gols. Temos que melhorar isso. Para melhorarmos, vamos ter que parar de tomar gol. O cara mais incomodado em tomar gol sou eu. Que goleiro gosta de tomar gol? Temos cometido uns erros fatais e que tem nos custado sair atrás. A gente empatou, mas depois tomou o gol. Então, quando o cara, Vitor, de goleiro para goleiro, ele rasgou o pau. E aí? Certíssimo, apesar de que o segundo gol ontem foi uma falha terrível dele. Foi cabeceada em cima dele a 1 metro, dele, dentro da pequena área. Não pode tomar aquele tipo de gol. E vou dizer mais para você. O problema do Cruzeiro realmente são vários problemas, inclusive de conjunto, de desacerto coletivo. Exatamente. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu vou dizer para você um negócio, Júnior. Nos meus tempos, eu já olhava para o treinador e eu falava, vou mexer. Cadê o jogador do Cruzeiro fazendo isso? Eu já avisava o treinador, vou mexer, está tudo errado. Já sabiam, eu só quero brigar pelo bem, já me conheciam. Podia até errar alguma vez no mesmo, mas sempre com o cara, vou errar, vou mexer, que o time está todo errado e mexia. O time não se pronuncia dentro de campo, ninguém fala nada. Não tem o capitão está com a, que não tem que ter. Não tem liderança. Faltando dentro, fora de campo, nos vestiários. Está tudo errado, inclusive você falou muito bem. Esse problema do Matheus Pereira e o Paulo citou. Minha menina nasceu no mesmo dia que eu estava jogando. E pior, joguei com o Cruzeiro, joguei algumas vezes, com meu filho operado de hidrocefalia, num momento raríssimo, difícil de válvula, que tinha que mandar buscar nos Estados Unidos. Não sabia se ia ver meu filho depois da cirurgia, eu concentrando e jogando. Não venha com essa história. Matheus, isso é uma brincadeira. O que o Cruzeiro está permitindo ao Matheus Pereira, eu acho que o grande contágio, erroneamente, do Cruzeiro começa com o Matheus Pereira. Que palavras fortes e que exemplo aí de profissionalismo e como que deve ter sido difícil para você, assim como foi para o Paulo Roberto. Paulo, antes da gente falar, vou até matar aqui, o sorteio da Copa do Brasil realizado ontem, o Cruzeiro faz o segundo jogo fora de casa contra o Vila Nova de Goiás, porque eu já quero emendar para você. Quando a fase não é boa, já vem notícia ruim para completar, o Big apurou aqui, o Matheus Henrique contundido, meses. O Big fez uma apuração aqui, foi nosso 007, menisco. Vai fazer muita falta, né, Paulo? Demais. Para mim, a contratação que deu certo. Né? Melhor meio de campo. Melhor meio de campo até agora. O cara que volta, vai, chega na área, pisa, corre, luta o tempo todo. Tem muita qualidade técnica. Cara, se ele tivesse um time mais encaixado, esse cara já estava sendo cotado para a seleção. Só que o problema é esse, ele tá jogando no meio dos caras que não querem nada com a bola. Então, realmente, vai fazer muita falta, viu? Tá certo. Vai fazer ou não vai? Demais, mano. Demais. Péssima notícia. Deve ficar por volta de 3 meses parado. 3 meses sem o Matheus Henrique, que ainda é uma luz ali que tem no meio campo do Cruzeiro. É uma notícia muito ruim, viu? E ó, vou dizer mais, às vezes vocês estão aí aliviando, o treinador tem uma grande parcela. Ô, gente, o Matheus não tem que jogar marcando e de volante. Ele podia estar ajudando tranquilamente lá na frente pela qualidade dele. E o técnico não enxergou o potencial do jogador. Mas eu estou enxergando que o intervalo está me chamando aqui. O intervalo está chamando e eu estou vendo. O Arthur está ali na minha frente. Chama o intervalo, chama o intervalo. 31 99680 2910. O intervalo é rapidinho. Mande a sua mensagem, solte a sua bronca. E você, torcedor do Galo, qual o placar do jogo de hoje? Mande sua mensagem. Mas é isso mesmo, você tem razão. Gente, o Vitor tá contando coisa demais aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Voltando com o Bola na Rede, eu espero que você se torne nosso sócio cativo de segunda a sexta, de 1 até 2 horas. Programa muito legal. E as mensagens do Zap. Marcos André. Boa tarde, Júnior.
Grande goleiro Vitor, o Cruzeiro é só decepção, vexame atrás de vexame, algo deve ser feito a respeito. E vai ser, viu? Vai ter reunião do Pedrinho com os líderes do grupo. Esses jogadores e dirigentes não são dignos de estarem nessa instituição gloriosa e vitoriosa. Quero ganhar essa camisa do 7. Marcos André, BH, boa sorte aí para você. Vamos lá, Moacir, bom dia, galera. Sou o Moacir de São Miguel de Guaporé, Rondônia. Primeira vez que estou assistindo o programa. Hoje o placar da Galo 3-0 para nós. Continua com a gente, fica aqui ligado. Luciano, boa tarde, Júnior Brasil e telespectadores. O Cruzeiro está quebrando todos os recordes negativos. Conseguiu a façanha de perder em pleno Mineirão para o poderoso Mochocrona. O time do Cruzeiro vende barato demais as derrotas. Boa, gostei disso. É um time que não compete, aceita fácil demais o resultado. O Cruzeiro está conformado. Quero ganhar a camisa do 7, Luciano, Cacique Santos. Boa, eu tô com você nessa. E vamos rapidinho falar, porque nós temos que ouvir o Vitor aqui hoje, o Paulo Roberto e o Big pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Ficou empatado ontem lá no Sesc Venda Nova, o jogo 1-1. Os gols vieram pelos destaques dos times. Vamos lá, roda aí os gols. Loubach de pênalti e Batistella num belo gol para o Cruzeiro. Deixou tudo igual, daqui a pouco vai passar o gol dele. Olha lá, olha o golaço. Olha onde essa bola entrou. Que isso, hein? Ontem? Foi ontem lá. Não, mas ontem estava de portão fechado porque não teve o laudo. Então o torcedor não pôde comparecer. Mas que golaço, né? Batistella você gosta muito, né, Big? Bastante. Futuro muito promissor. Tem que utilizar ele daqui a pouco, né? Enquanto tiver esse corpo diretivo técnico, ele não vai utilizar, não tem coragem. Pelo brasileiro ele não está inscrito. Então, coragem. Né, isso aí. Muito novo também, né, Júnior? Mas aqui. Muito novinho também, né? Vem falar pra mim, olhando no meu olho. Caio Jorge ou Batistella? Qual que você leva mais fé? Não, mas aí é sacanagem, pô. Ou o Caio Jorge... Então pronto, acabou. Júnior, vamos nos ditos populares. É de pequenino que se torce o pepino, cara. Aqui, Batistella ou Caio Jorge? Eu vou deixar de colocar um caracaço desse? Vou colocar esses jogadores viciados, pesados, que não querem andar em campo? É isso aí. E ontem à noite saiu a informação de que o Atlético estaria com salários atrasados, segundo os jornalistas Hugo Mendes e Guilherme Frossar, que vai estar aqui, inclusive, amanhã no Bola na Rede. O clube deve 2 meses de direitos de imagem para os jogadores, algo que, obviamente, vem gerando insatisfação. Paulo, Didi não tá no bolso, o cara joga. 1 mês, 2 meses, de repente vai vendo um tanto de coisa e aquele que ganha muito mais, às vezes até segura a onda dos mais humildes, mas isso reflete no grupo. Mas o futebol mudou muito, Júnior. Eu fiquei 10 anos no Galo, eu não me lembro de 1 ano receber em dia, 3 meses, 4 meses. Você sabe, mas eram outras épocas, né? Era outra época. Então, 1 mês hoje para um cara que ganha 1,5 milhão... Não, mas aquele que está subindo ali, de repente, que não ganha isso, às vezes para ele pesa, tanto que os que ganham mais ajudam, né? Às vezes acontece realmente, né? Ainda bem que os funcionários estão em dia, né? Porque isso... Eu sei que ajudou, não ajudou? Demais. Aí. Eu também ajudei muito. Aí. Com muito prazer. Tinha jogador que estava apertado, você ia lá ajudar. Muito, e vou dizer para você, e funcionários principalmente, vou dizer para você, o seu ambiente começa com o seu grupo de funcionários com retaguarda, aqueles que brigam com você todos os dias. Você fez time, você conheceu o Santos, quando eu cheguei no Santos, aquele time, tudo parado, todo lado brigado, parado, ali, subiram 7 meninos uma vez, juntamos um grupo de uma tal forma. Ailton Lira, viu? Para quem não sabe, o Vitor saiu do Cruzeiro, foi para o Santos, foi responsável por ajudar, por ser uma liderança com aqueles talentos que estavam emergindo, com aqueles jovens, e o Vitor era o cara que era o esteio, que era ali mais que um pai para aquela turma. Ô, Júnior, quando nós saímos aqui de Belo Horizonte, me falaram no aeroporto da Pampulha, na Andy Park, você vai pro Santos, o Santos vai pra 2ª divisão do Paulista, cara. Que 2ª divisão do Paulista? Juntou parado lá, Clodoaldo e Lira para começar. Subindo de uma vez só, o Chico Formiga subiu. Batata. Pita, Batata, Juari, João Paulo, Rubens Feijão, Claudinho, Toninho Vieira, juntou com a turma velha. E a meninada, e nosso grupo unido como nunca. Olha se tem união com um jogador, com qualquer um jogador do Cruzeiro hoje. Não tem união no vestiário, não tem união dentro de campo, não tem respeito por si próprio, não tem respeito pelos funcionários, eles não têm respeito pela família deles. Hoje, sabe que a impressão que me dá? Que jogador de futebol, não sei se é assim, você vai falar com o cara no vestiário, jogador para jogador. Não, fala com o meu assessor primeiro. Parece que é isso. Parece. Amiga, é muito mimimi também desses caras, hoje em dia. Mas redoma, né, Júnior? Toda hora. Alá Neymar. É um staff, é um empresário, é não sei o que tem, pode, sabe? É um negócio meio complicado. E aí a gente que é torcida, né? Não sabe o que. Os dois conhecem muito bem o vestiário. A gente só fica imaginando, né?
e aí vai ficar a resposta fica no ar. E pode ser que tenha isso também, questão de Vitor, você, diretor do Cruzeiro, Cássio ganha 800, 900, 1 milhão, isso aí não é problema nosso, Claro. tá lá ganhando isso. Otávio, menino, tá lá, bom, promessa, qualidade, tem aí um histórico muito legal. O que o dirigente Vitor faria? Ou o técnico Vitor? Como nesse caso eu não posso falar. Porque eu digo pela situação de dar essa liberdade para o técnico. Vou me imaginar como treinador. O meu goleiro hoje jogaria Otávio. O meu goleiro hoje, com todo o carinho, todo o respeito que eu tenho pelo Cássio, acho inclusive um profissional extraordinário. Mas não vem bem. Não vem bem. E o menino está pedindo passagem. O garoto está querendo entrar e caçando. Você pediu, falou, o Rubens estava pedindo passagem, está aí o Otávio pedindo passagem como outros. No meu time joga quem é melhor. O menino já demonstrou que tem postura, pessoal. Já passou por umas 3 seleções de base, vai esperar o que ele envelhecer, cair de velho? Não. Aí daqui a pouco vem outro, a empresta, vai pra lá e talentos vão embora. Não pode. Otávio, é o cara? Gosto muito, eu falo lá nos comentários quando eu participava da base da TV Cruzeiro, falando sobre isso. O Otávio é um craque que joga no gol, né? Só que tudo ao seu tempo. Quem sou eu para discordar do Vitor? Imagina, vou chegar em casa, meu pai, você tá doido? Não. Mas é assim, eu acho que o Otávio vai ser esse goleiro, mas eu ainda tenho confiança no Cássio. Agora a gente vai fazer aqui, ó, essa é sua vida com o Vitor. O Paulo também já passou por muita coisa que ele viu, muito roubo, muito trem errado, muito problema no futebol. Mas, Vitor, primeiro que eu vou te falar, eu não tô bom com o Vitor, não. Das coisas que o Vitor faz melhor, ele é um cara das artes, da cultura, é marchand, tem galeria de arte. E uma das coisas que ele faz de melhor, a gente não pode falar, mas é só assim, ele produz a Vitorina e vem aquele fiozinho, aquele digestivo antes do almoço, que é um trem de doido. Na próxima você vai ter que trazer uma Vitorina aí, tá, Vitor? Agora, Vitor, o maior roubo da história no Maracanã, Vasco e Cruzeiro, algo inexplicável para aquele sujeito que para mim tinha que ter sido banido do futebol ali, Armando Marques. O que aconteceu, porque é inexplicável. Você passa o lance até hoje, tem um lance que você fala, não, teve uma falta, teve um impedimento, não tinha VAR na época. Ali foi, ó, mão grande no Cruzeiro na decisão do Brasileiro de 74. Inclusive, você vai se lembrar do lance que quem estava jogando do lado direito como ponta era o Baiano, que era reserva do Eduardo. O Eduardo tinha saído, o Eduardo Rabo de Vaca, entrou o Baiano. O Baiano driblou o alfinete para lá e para cá, tipo assim, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro da lateral do campo. Se você tivesse pelo menos driblado perto da linha, a bola saiu, houve alguma dúvida. 1 metro, 1,5 metro. E já ele já veio cruzando. Zé Carlos estava ali na entrada da área, no círculo da entrada da pequena área, da grande área. O Moisés e o Miguel foram traídos pela bola, fez a curva para entrar longe, passando a linha de fora. O Moisés, o Miguel e o Andrada não chegou. O Zé Carlos veio cara e mergulhou de cabeça. E fez. Já, você não vai ter como achar nunca. E o Armando não se explicou. E nós depois dissemos no programa do Milton Neves o que o Nelinho me confidenciou. Na Copa de 78, ele estava com o Casalberto Cavaleiro, que era o supervisor da seleção brasileira, e o Cavaleiro falou com ele. Eu era supervisor do Vasco, na tarde daquele jogo, o Antônio do Passo. Para tudo. Aqui, ó, galera. Ouve o que o Vitor vai falar sobre 74. Vamos ouvir. Na tarde do jogo, depois chamaram o Nelinho, e o Nelinho falou, eu prefiro não falar sobre o assunto. Mas eu falo. Que o Nelinho me confidenciou, o que Casalberto Cavaleiro confidenciou para ele em Rosário, na Argentina, em 78. Na tarde do jogo, Antônio do Passo era o vice-presidente da CBD antiga, era o Eurico Miranda na época, mais calado, mas pior, muito pior. E falou com o Armando, textualmente na frente deles, Armandinho, se o Vasco não ganhar esse título hoje, eu acabo com a sua carreira. E aí eu fui obrigado a dizer isso. E depois o Armando falou, mas eu vou te processar. Vai processar como até hoje? Como processar? O Armando era um juiz extraordinariamente técnico, jamais erraria daquela forma. Ele era um juiz extraordinário quando queria apitar. Quando ele via Raul julgando o gol, se eu tivesse não julgando, tivesse Raul julgando, ele ia falar, esse goleiro é bonito demais, não vou deixar esse goleiro. Mas ele falou aqui, o Raul contou essa história que uma vez ele não deu cartão pro Raul. Palmeiras, com o César Malucão, o César driblou, passou perto do Raul numa bola cruzada na área, o Raul pegou, largou, chovendo, o César 2 metros dele, a bola caiu, aí o César veio e fez o gol, o Armando, pá, e muitos anos depois o Raul encontrou com ele no aeroporto. Em São Paulo. Acho que no aeroporto de São Paulo. No hotel em São Paulo, hotel. Eles estavam no mesmo evento, e aí o Raul falou, Armando, me explica, ele falou,
Já imaginou um homem bonito, aquela camisa amarelinha. Tolinho, não, primeiro Tolinho. Com aquela feiura, aquela malucada mesmo. César maluco. Tolinho, você com aquela camisa colada, molhadinha. Era um juiz extraordinário. Quer dizer, esse jogo contra o Vasco realmente foi uma coisa que ficou. O que ele deu? Deu falta? Ninguém sabe. Não, ele não conseguiu. Ele tentou marcar um impedimento que era tão claro que os recados estavam 5, 7 metros para trás. E nunca explicou isso. Não conseguiu. Mesmo em oportunidades de entrevistas depois. Eu vi diversas entrevistas que ele não explicou. Conseguia justificar e falar, eu marquei um impedimento, eu marquei uma falta. Ele nunca soube. E mais, numa partida em que nós teríamos que ter jogado aqui em Belo Horizonte, o empate na época era nosso, não tinha A diretoria errou. A diretoria errou, mas forçado muito pela CBD antiga. Quer dizer, se nós tivéssemos jogado nela, era outras, mas mesmo jogando lá, esse gol aos 40 minutos do segundo tempo, o empate era nosso título, não tinha pênalti nem prorrogação, o empate era nosso título. Porque nós tínhamos que ter jogado no Mineirão e levar a partida, inconsequentemente, para o Rio de Janeiro. Né? Você hoje, Big, está falando um pouco menos, mas a gente ouvir essas histórias, isso não tem preço. Você tá doido. O Nacional 0, Bahia 1, resultado de ontem, Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, Flamengo 1, derrota para o Central Córdoba. Central fez 2 gols, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais programa, hoje está sensacional, cheio de malemolência. Voltamos já já. Esse intervalo, se assistisse o que está rolando aqui em off, olha, eu vou te falar, caía o mundo. Galera, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes, histórias que você só acompanha aqui. Tem mais participação? Vamos lá na tela. Jorge Henrique, boa tarde, amigos, prazer, eu sou Jorge Matuzinho, terra boa, hein? Gostaria de falar o seguinte sobre o Cruzeiro, vai brigar para não cair, concordo com você, com essa bola. Pode escrever, fez um jogo muito ruim, já pensou mais um vexame esse ano, tomara que não, mas eu não estou confiante no Cruzeiro. Jorge, valeu, grande abraço. Zildênia Oliveira, boa tarde, estou aqui em Arapiraca, Alagoas, meus amigos, o Cruzeiro está pior do que meu Vasco. Muito pior hoje. Um grande abraço, a gente está puxando a orelha aqui do seu Vasco, ó. Aprontou para o Cruzeiro em 74, Luiz Ribeiro, quero ganhar essa camisa do 7 de setembro. Boa sorte, está aqui, camisa mais do que linda. Big, fala aí pra gente, ó. Qual foi o maior roubo, o maior absurdo que você viu da arbitragem, o maior erro? Posso falar 2? Pode? Um na Argentina, na época do Capita, o River, Cruzeiro, o árbitro, depois dos 38, arrumou 2 pênaltis lá pro River levar pros pênaltis da Supercopa. E o fatídico 2010 lá no Pacaembu, que não foi só o lance do Sandro Meirahit, não. Concordo. Foi os impedimentos marcados, que foi vergonhoso. O Fabrício até pediu para sair aquele dia. Eu lembro também. Certíssimo, bem lembrado, certíssimo. Paulo, e você? Você tem tantos que fica difícil. Não, mas talvez foi na semifinal contra o São Paulo que eu cheguei pro juiz, era capitão, falei, ó, o Moacir e o Clebão, que subiram, o zagueiro e o Moacir, eram os 2 jogadores de alto nível, falou, eles estão pendurados, mas eles já estão sabendo que não pode levar o terceiro, porque tem um jogo de volta. Conversei com ele, então, bicho, segura a onda aí, falei com ele. Pra quem que ele deu os 2 cartões? Os 2. Tirou os 2. Tirou os 2. Ô, Vitor, você jogou com muito gênio. E assim, quando a gente vira e fala, principalmente no meio de campo, Tostão, Copa do Mundo, de ser um injustiçado das grandes injustiças, assim como outros jogadores, Marques também do Atlético, um baita injustiçado pela seleção. Quando você olha, Dirceu, Tostão, você falou do Zé Carlos, qual foi o maior? Você que viu, você teve a oportunidade de estar lá e ver. Qual dos 2? Você está pensando demais. 2 gênios monumentais. Tostão realmente era um homem assim, a parte. Ele era, o que tinha de genialidade, ele tinha de calado. Mas ele o Dirceu também, né? Tinha uma televisão, mas o Dirceu era solto, era expansivo. E o Tostão caladão. Ele tinha uma televisão de jogo impressionante. Agora, o Dirceu Lopes foi o único jogador que eu vi driblar zagueiro a 20 metros de distância. O Grapete, eu vi uma entrevista do Grapete um dia do Atlético dizendo: como é que eu vou segurar as baixinhas a 20 metros de distância? Quando ele parte, ele já me corta lá de longe, eu já tirei já 20 metros. Isso lá foi um gênio extraordinário. E você falou tudo. Tem uma história, não sei se você sabe a história do Dirceu Lopes com o Raul no apartamento no hotel da O Cruzeiro só ficava no apartamento no hotel da Garrincha chegando lá? O Garrincha bateu na porta no sábado, lá, Raul atendeu. Ô, Raul, sou Garrincha. Ô, Raul, você tá com o baixinho Dirceu, tá aí com você? Tá, posso conhecer ele? Eu vim cá conhecer esse gênio, esquecer, o príncipe, como o Pelé falava, né? Então, olha, e a humildade, seu Lopes.
E coincidentemente, de ontem ele me liga, tem uns 10 anos para com ele. Isso é 10. Ele me chamava de Gatti, que Gatti era um goleiro argentino doidaço. Cabeludo. E aí eu era meio doido. Aqueles bermudões, faixa no cabelo. Goleiro tinha aquela coisa de doido, eu era meio doido, né? Acho que até hoje eu sou meio doido, né? Então ele me ligou, ô Gatti, agora, senhor, eu disse uma coisa extraordinária. Nós vamos chamar o Dirceu aqui e aí eu vou te perguntar, emendando. Porque a gente tem que até aproveitar um pouquinho aqui de goleiro, falando de goleiro. Raul, Dida ou Fábio? E aí? Raul e Dida em primeiríssimo lugar. É até difícil dizer com características diferentes. Eu acho até que o Dida, tecnicamente, talvez tenha sido até um pouquinho mais completo que o Raul. Concordo. Mas Raul tinha coisas extraordinárias. Raul tinha uma tranquilidade dentro de campo. Raul não saía, não errava uma bola, não saía andando no cruzamento. Agora, o Dida, tecnicamente, foi um goleiro único na história do Cruzeiro. E o Raul, junto, hoje é os dois. O Fábio, bom goleiro também, mas para mim, bem O que pesa antigamente é que goleiro, ele não tinha um preparador de goleiro, né? Eles treinavam sozinhos. Nós nos treinávamos. Não tinha, Sabe que era no meu princípio Cruzeiro, 72, 73, 72, eram os massagistas, vem cá, chuta a bola, era batedor, chuta a bola. E a gente ficava arrumando maneira de treinar. No paredão, não sei o quê, vamos inventar, eu ficava inventando, vou dar uma pirueta, que sempre vou tentar sair na O Paulo Roberto, o goleiro que ele mais gostou, João Leite. João Leite. Aí, próximo. Meu querido amigo João, um Grande abraço João. especial para esse Gente, cara. obrigado de coração. Big, Valeu, João. eu queria ter hoje aqui mais umas 5 horas pra gente continuar falando, explorar mais o Paulo, o Big. E Vitor, você vai ter que voltar, porque tem prazer história demais. E na próxima, a Vitorina. Galera, a gente vai fechando mais um Bola na Rede. Quero dizer que hoje às 7 da noite tem o Placar Horizonte. Amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. Depois, 1 da tarde, a gente está de volta aqui na TV Horizonte. Vitor, Paulo, Big, valeu demais. Obrigado. Até amanhã, galera.